Olá, o assunto de hoje é o Evangelho. Qual é a mais importante notícia que você irá receber na sua vida? É o Evangelho. O Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos. E nós vamos descobrir isso pelas Sagradas Escrituras. E eu convido você a abrir a Bíblia em Romanos 1. Nós vamos ler 2 versículos, o 16 e o 17. Você pode dizer, Igor, mas eu já vi falar muito sobre o Evangelho. Pode ser que você seja um cristão nominal, vai à igreja, e mesmo assim você não entendeu o Evangelho. Entender o Evangelho é fundamental para um relacionamento com Deus saudável. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O poder de Deus para a salvação está no Evangelho. Então é no Evangelho que se concentra o poder para a salvação. Isso, o poder para a salvação. O termo Evangelho significa as novas que trazem alegria. Essa palavra ela não foi inventada por Jesus, mas essa palavra já existia e era muito conhecida nos tempos de Jesus. Antigamente, quando alguém queria trazer uma excelente notícia, ele gritava pelas ruas, pelas praças, Evangelho, Evangelho. Então você sabia que essa pessoa estava trazendo boas notícias. E é uma palavra que os romanos, como nós estamos lendo, Romanos, usavam muito. Por quê? Havia os imperadores de Roma. E esses imperadores, como Júlio César, Nero, Herodes, eles iam para a batalha. E ao ir para a batalha com o seu exército, imagine só, o exército de Roma, da cidade de Roma, tinha o seu imperador, tinha o exército e tinha as pessoas que ficavam na cidade. Quando o exército ia para o combate contra um inimigo, os que ficavam eram tão quanto os que iam. Porque lá no combate, quando o exército vencia, a vitória também era acreditada para o povo que ficava. Mas se o exército perdesse, a derrota também pesava contra os que ficaram. Prova é que quando você ler a Bíblia, você vai ver que quando uma nação vencia outra nação numa guerra, a nação que vencia, ela ia para a cidade, para tudo que pertencia a que eles venceram e tomava posse da terra, das mulheres, dos filhos, os despojos de guerra, que eram as recompensas de guerra. O que acontece? Havia também na época de Jesus os evangelhos dos imperadores. Por exemplo, o evangelho de Júlio César, como ele venceu a batalha. Então, Júlio César vai para a batalha contra um inimigo. E quando ele vencia, ele mandava um mensageiro antes para ir para a cidade de Roma dizer: Evangelho, Evangelho. Então, a cidade que estava aguardando com toda expectativa, recebia aquele mensageiro com toda empolgação, gritando Evangelho, Evangelho. Então, eles sabiam que tinha uma boa notícia para dar da guerra. E eles diziam, nós vencemos, Júlio César venceu por nós, e ele está vindo. Então, o povo ovacionava e recebia o seu imperador e todo o exército com alegria e grande júbilo. Era uma vitória que pesava a favor do povo daquela cidade. Agora, quando Jesus vem ao mundo, ele traz o verdadeiro evangelho de Deus. Ali em Marcos 1, versículo 14 e 15, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus chegou pregando o evangelho de Deus. E no evangelho tem uma mensagem: arrependam-se e creiam no evangelho, porque o evangelho é a boa notícia que Deus está enviando ao mundo, de como ele nos salvaria e nos perdoaria. O que é o evangelho? Boas notícias. Então o evangelho não é um bom conselho, mas uma boa notícia do que foi feito por você. E qual é essa notícia? Deus salvando-nos por meio do sacrifício de Jesus Cristo,
Nos 2 anteriores encontros nós falamos sobre justificação e adoção, a obra de Jesus para nos resgatar e nos salvar. E esse foi o anseio eterno de Deus. Então agora Deus está enviando uma excelente notícia que Jesus veio ao mundo e irá fazer essa obra. E Jesus vai travar uma batalha contra o pecado, que é o nosso arqui-inimigo, o qual nos separa de Deus. E ao travar a batalha, ele vence o nosso inimigo de maneira totalmente oposta ao mundo, morrendo. Como que os imperadores, os grandes homens que deixaram o evangelho escrito, excelentes notícias de como ele salvou o seu povo e venceu as batalhas para o seu povo, e a vitória deles foram creditadas ao seu povo. Eles diziam na história: houve Júlio César, um imperador forte, imponente, que com todo o seu exército, liderando eles nas batalhas, estava ali, e empunhava a sua espada, e matava, e vencia pelo braço, e derramando sangue, e ao retornar à cidade, era ovacionado e reverenciado por todo o seu povo. Ao ler o evangelho de Jesus, você vai ver algo totalmente oposto. Como que Jesus vence o inimigo principal e o maior de todos? Indo para a cruz, morrendo em fraqueza, sendo humilhado, insultado e cuspido. A mensagem do evangelho é totalmente oposto aos evangelhos desse mundo. Mas essa é a boa notícia que Deus tem para nós, porque é dessa forma que ele venceria o nosso inimigo. Então o evangelho é um anúncio na história de algo que foi feito por você e que mudou a sua condição para sempre. A mensagem do evangelho de Deus diz que Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar. E o evangelho de Deus é tão diferente desse mundo que ele também é oposto a todas as religiões. As religiões se baseiam no conselho. Ela vai dizer assim: para você se relacionar com Deus e ser aceito por Deus, você precisa fazer isso. Fazendo isso, você será aceito por Deus. No entanto, o evangelho diz: isso foi feito por você. Alguém venceu e praticou o que você deveria praticar. E agora isso pesa a seu favor. Se você crer nisso, você é aceito por Deus. Nas religiões todas nós vemos o homem levando o sacrifício a Deus, para que a ira de Deus apaziguasse, para que eles fossem aceitos. O que seria sacrifício? Leve um animal. Lembre da justificação, mas aqui você vai entender a justificação no ponto de vista do evangelho. Leve um animal, ou às vezes faça caridade, se comporte assim, você tem que ser assim. Levar um sacrifício. No entanto, no evangelho, é Deus levando o sacrifício para que o homem seja aceito. Mais uma vez nós vemos que é Deus quem dá o primeiro passo, e é uma ação exclusiva de Deus. A Bíblia diz que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus que deu o seu único filho por amor. Essa é a boa notícia do evangelho. Então o evangelho está no fato de não o que você faz para ter acesso a Deus, mas do que o próprio Deus fez por meio de Jesus Cristo, que estava nos reconciliando com Ele, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, para que nós sejamos aceitos. Então não é o que você faz, nem o que você deixou de fazer, mas é o que Deus fez. E isso torna o cristianismo e o evangelho diferente de todas as demais religiões e filosofias desse mundo. E por que o evangelho de Jesus é uma boa notícia? Porque foi endereçado a mim e a você e a todas as pessoas que não tinham condições alguma de se relacionar com Deus por si própria, por aquilo que elas eram e por aquilo que elas faziam. Então o evangelho é para quem diz assim: eu não consigo, eu sou mau, eu fracasso, eu erro e eu só me afasto de Deus, eu jamais conseguirei fazer alguma coisa para que Deus me aceite, então eu sou pecador, eu estou perdido. Não, tem uma boa notícia para você. O evangelho de Jesus que diz: é para você o evangelho. Deus enviou seu filho para você. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz nos evangelhos:
Ele vai dizer assim, ó: ora, vendo Jesus, que os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Essa foi uma das perguntas que os fariseus e os religiosos fizeram muito para Jesus. Mas por que ele está andando com esse tipo de gente? E por que ele está recebendo essas pessoas? Como assim? Aí Jesus dá a resposta. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha só, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Você só vai ao médico quando você percebe que você não dá conta de resolver o seu problema. E você precisa de alguém que resolva, um médico. E Jesus fala assim: eu não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores. Por quê? Jesus estava querendo fazer uma comparação, dizendo: olha só, vocês se acham bom, porque aqui diz que eram os fariseus que perguntavam aos discípulos de Jesus por que ele comia. Se fossem porque vocês se acham bons, se acham os melhores, vocês se colocam como aqueles que são merecedores, e pelo que vocês fazem, vocês não precisam de um Salvador, só que eles precisam, e eles me recebem de todo o coração, com toda a vida, porque eles jamais conseguirão colocar o mundo deles em ordem, resolver esse problema e ter acesso a Deus, e eles sabem que é por meio de mim. Então não vim chamar justos, aqueles que se acham bons, muito bons, e que não precisam de mim. Eu vim chamar aqueles que não conseguem, que são fracos, e eu posso ser forte através deles. Como o evangelho aplica então à sua vida? Vamos lá. Para você entender melhor o que é uma boa notícia, diferente do que é um bom conselho, imagine que você chega até um ministro da palavra de Deus e diga: confesse os seus pecados, as suas falhas, as suas tentações, confesse o que você tem feito de errado, as suas lutas, as quais você sabe, e você também sabe que isso tem te afastado de Deus, que você não consegue, você tem tentado vencer aquilo e não consegue, e as suas forças já estão esvaindo, e você diz: não tem mais jeito, e agora? Aí esse ministro da palavra ouve tudo e diz a você: olha, aqui está a lista, você precisa fazer isso, mais isso e isso, e quando você praticar, Deus vai te aceitar. Se ele fizer isso, no começo você vai dizer: poxa, são bons conselhos, eu vou tentar praticar. Aí você pratica um item, 2 da lista, mas daqui a pouco você fracassa e volta lá para o começo. E você vai perceber que aqueles com bons conselhos vão pesar contra você, vão colocar mais fardo sobre as suas costas e de modo algum vão te levar perto de Deus. Foi por isso que Jesus diz em Mateus 11, versículo 28 ao 30: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino, o jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando? Os fariseus, os religiosos, estão colocando sobre vocês fardos pesados, ao invés de levar vocês para perto de Deus, te afastam, vocês estão morrendo no meio do caminho, eles não entram, não deixam vocês entrar. Mas me dê isso aqui, e tome o meu, eu vou praticar por vocês o que precisa, só confie em mim. Era isso. Aí, se for bom conselho, nós vamos ouvir e vamos sentir mais culpados e incapazes. Então, se dependesse de você para um relacionamento com Deus, eu e você estaríamos perdidos, porque nós não conseguiríamos. Agora, se o evangelho for ensinado a você, ele será a melhor notícia da sua vida, sabe por quê? Porque você vai confessar todas as suas falhas, seus fracassos, a sua incapacidade de chegar até a Deus. Mas o evangelho diz: foi exatamente por isso que Deus enviou Jesus ao mundo, para te redimir, para te perdoar, porque ele cumpriu e satisfez a vontade de Deus, e todo aquele que confia em Jesus, isso pesa ao seu favor. O que quer dizer isso? Imagine uma balança com 2 pratos, aí você fala: não vou praticar coisa boa, aí a balança vai pesando a seu favor, mas de repente você vai perceber que no final do dia você nunca conseguiu equilibrar essa balança com boas ações e más ações, sempre vai ter algo pesando contra você. Só que quando você confia na obra de Jesus, sabe o que acontece? Jesus pesa ao seu lado, está ao seu lado, e sabe o que acontece? A balança faz assim, ó. A obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, pesa a seu favor, e ela é mais poderosa do que o pecado, do que o seu passado, do que qualquer falha e fracasso que você cometeu na sua vida. Então a mensagem do evangelho traz
a melhor notícia que é sobre salvação e não sobre condenação. Jesus Cristo veio anunciar a salvação de Deus, que Deus está chamando todos. E é por isso que ele foi conflitado, ele foi perseguido, planejavam matá-lo, porque ele estava abrindo acesso a Deus, que as pessoas estavam querendo fechar. Agora nós vamos ler um segundo texto, que está em Romanos, capítulo 5. Diz-nos assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova, a comparação, Deus prova o seu amor próprio para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Notem o que o texto de Romanos está dizendo. Está dizendo a prova do amor de Deus. Ele vai nos falar ali no versículo 6 que, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí ele diz: pode ser que você tenha coragem ou se anime de fazer o bem por alguém que seja bom, por alguém que é justo, ou morrer por alguém que seria uma ótima pessoa. Mas, ele disse, mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que quando nós não tínhamos dado nenhuma razão para Deus nos amar, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós não apresentamos nenhuma qualidade a Deus, Ele já nos amava, Ele morreu por nós. E Deus, a mensagem do Evangelho é essa: Deus morreu por todos, ainda que muitos não aceitassem essa mensagem de amor, mas Deus os amou em Cristo Jesus. Bom, antes de eu e você conhecer a Deus, Deus já criava meios e maneiras para que nós conhecêssemos todo esse amor de Deus para conosco. E o que é mais interessante, ele vai dizer assim, para que nós tenhamos acesso, versículo 2, pela fé. E ele vai usar muito Cristo. E olha que interessante, ele vai dizer assim: logo nós agora sendo justificados pelo seu sangue, a justificação de Deus, vestimos Jesus, temos acesso ao Pai. Ele vai dizer assim, Deus nos reconciliou por meio da morte de Jesus, e agora nós recebemos a vida. E Jesus é o motivo da reconciliação. O que está sendo dito? Que por meio de Cristo houve reconciliação, adoção, e essa é a melhor de todas as notícias. Deus nos salvando, nos amando e nos abençoando por meio do seu próprio Filho. Bom, vamos ver o Evangelho por toda a Bíblia. O Evangelho não está somente no Novo Testamento, mas também está no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis 7. Diz-nos assim a partir do versículo 1. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu,
Será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui assentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade. E se morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir ao arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso ao palácio real. Assim, eles foram e gritaram aos porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a boa notícia no interior do palácio real. Até aqui no versículo 11. Vamos explicar o que está acontecendo. Talvez você fale: o que quer dizer esse texto? Nós precisamos voltar um pouquinho nos capítulos anteriores. Samaria era uma cidade do povo de Deus. E ela estava sitiada. O que quer dizer isso? Imagine uma cidade rodeada pelo exército sírio, um dos piores e mais poderosos exércitos que existiram. Então eles rodearam a cidade para invadir. Conforme eles armaram ali em torno da cidade, os moradores de Samaria não podiam sair nem entrar. Então eles não tinham como ir aos campos buscarem o que eles tinham plantado, nem pedir que trouxesse comida para dentro da cidade. Eles estavam usando tudo que tinham internamente, mas de repente foram acabando as comidas. Prova é que as pessoas quem tinha comida estava vendendo por muito caro. E quem tinha dinheiro estava comprando de valores absurdos, porque estavam pessoas morrendo de fome. Até que Deus levanta o seu profeta Eliseu para trazer uma mensagem. E ele diz a partir do versículo 1 que amanhã, no outro dia, tudo estaria normal. As farinhas, as cevadas, as coisas que os homens comiam e faziam pães e tinham os seus alimentos, seriam vendidas a um preço muito barato. Aí diz o versículo 2 que o capitão, um homem que estava abaixo do rei, disse assim: nem se Deus abrisse janelas no céu isso poderia acontecer. O profeta diz: vai acontecer, você vai ver, mas você não vai comer, ou seja, ele morreria. O que acontece em seguida? Como que isso que o profeta anunciou da parte de Deus veio acontecer? O texto vai dizer que haviam 4 leprosos à entrada da cidade. A lepra era uma doença que castigava as pessoas. Elas tinham feridas misturadas com sangue, pus, cheirava mal. E todo leproso ele carregava uma estigma. Eles eram tidos como amaldiçoados. Isso era uma doença e também era uma questão espiritual, porque eles achavam que a lepra, por não ter cura, era uma maldição sobre a vida deles. E por ser isso, eles tinham que viver fora da cidade. Fora da cidade, bem próximo da cidade, tinha os leprosários. O lugar onde ficavam os leprosos, eles viviam, moravam ali. Prova é que quando Jesus curou 10 leprosos, isso você encontra nos evangelhos, eles vão se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote que dava o aval, para dizer: você está apto a voltar à sociedade. Aí quando um somente volta agradecendo ao Senhor Jesus, os outros 9 não agradeceram. E essa era a forma
que eles regressavam à cidade e ao convívio normal. Era necessário estarem limpos, curados e avaliados pelos sacerdotes. Bom, eles leprosos então estão fora do lugar onde eles moravam, viviam fora da cidade, não podiam viver no convívio das pessoas, eles estão ali, eles dizem assim: nós não podemos entrar na cidade, porque na cidade também tem fome, então nós vamos morrer lá. Se nós ficarmos parados aqui, também morreremos. Então, ou seja, a nossa sina vai ser morrer. Mas vamos fazer alguma coisa. E se nós formos ao exército inimigo que cercou nossa cidade e nos entregarmos a eles? E falar assim: por favor, dá-nos comida. Se ele der comida para nós, nós comeremos e viveremos. Mas se eles decidirem nos matar, apenas morreremos. Ou seja, já vai acontecer isso mesmo. Vão tentar uma solução. Mas o texto diz que eles indo até o acampamento, o arraial dos sírios, chegou lá, estava tudo pronto, armado, as tendas, as barracas onde os soldados dormiam, os seus cavalos, jumentos, os seus armamentos, as suas riquezas, que eram ouro, prata e roupas, que eram coisas que tinham muito poder de aquisição, eram moedas, estavam tudo lá. E eles acharam estranho, falou: como assim? Então eles entraram numa tenda, comeram, beberam, e pegaram o ouro, prata e a roupa e saíram. Vão esperar, vamos ver se eles voltam. Eles não voltaram. Eles vão e anunciam isso na cidade. Então eles chegam na cidade. E olha que interessante no versículo 9. Não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas. Ou seja, é um dia de evangelho. Nós temos boas notícias. E quem tem boas notícias que deve fazer? Anunciar. Então ele falou: então vamos à cidade e contamos, para que todos possam usufruir. Nós vencemos os sírios. A pergunta é: como que eles venceram os sírios? A resposta está no versículo 6. Porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram: o rei de Israel contratou outros reis para vir contra nós. E eles fugiram para salvar as suas vidas. Como que eles venceram? O Senhor venceu, eles não venceram, o Senhor venceu. E a vitória que Deus deu a ele, deu para eles usufruírem. Eles que foram lá buscar o despojo da guerra, as recompensas da guerra. Numa mensagem do Evangelho, existem algumas perguntas centrais nelas. E as perguntas são: o que fizemos para receber? Nada. Qual deve ser a nossa decisão? Crer. Porque quando os leprosos foram anunciar, os homens creram e foram e viram. Qual deve ser, qual é o resultado da mensagem do Evangelho? Você desfrutar, você receber bênçãos. Só que na mensagem do Evangelho vai dizer: Deus fez algo exclusivo por você. Você não precisa empunhar uma espada, levantar um dedo, nada. Você tem que guardar a sua espada e confiar na ação exclusiva de Deus. Então nós vemos uma mensagem do Evangelho já no Antigo Testamento. Já no Novo, os primeiros mensageiros do Evangelho foram os anjos. Por exemplo, ali em Lucas 2, do versículo 10 e 11, os pastores estão apacentando à noite as ovelhas. Aí diz que o anjo do Senhor apareceu dizendo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, ou seja, boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Olha só para quem é endereçado a boa notícia: todo o povo. E qual é a notícia? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que interessante. O anjo traz uma mensagem. Lembrando que anjo com minúsculo, mensageiro. E ele diz assim: uma mensagem maravilhosa, uma boa notícia, Evangelho, que será para todos vocês. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A pergunta é: o que os pastores fizeram? Nada, porque quem nasceu foi Jesus. E como Jesus nasceu? Uma ação exclusiva de Deus. De modo que uma virgem recebeu o Espírito Santo. E ali o Senhor depositou uma semente eterna. E ele nasceu de carne e osso, mas de uma maneira sobrenatural. E diz que os pastores apenas creram e foram. E desfrutaram de tamanha salvação que Deus havia providenciado ao mundo. Então essa é a mensagem do Evangelho. Como o próprio anjo anunciar a Maria que ela foi agraciada, para que do ventre dela nascesse o Salvador. Aí, quando isso é anunciado ali em Lucas 1,
Versículo 37, o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que quer dizer isso? Que a mensagem do Evangelho, ela é uma ação exclusiva de Deus. O Evangelho é uma promessa que só depende de Deus, o remetente, para que essa notícia aconteça. Vamos lá, um exemplo no Novo Testamento está na parábola que melhor explica o Evangelho. Lucas, capítulo de número 15. A parábola do filho pródigo. O texto diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e de sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo de entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui está a parábola que melhor explica o Evangelho, porque nós temos 2 irmãos na história. Um que foi muito mal, pegou a parte do pai, foi embora, gastou absolutamente, rejeitou o pai, viveu como o pai não existisse, mas decide voltar arrependido, dizendo: eu pequei contra o meu pai, vou dizer isso a ele, mas vou falar assim: trata-me como dos seus empregados, porque eles têm o que comer. E diz, a história diz que ele vai para um país distante, para um mundo que é distante do pai, que na parábola é Deus. E diz que lá ele gasta tudo e no final vai estar com os porcos, que eram animais impuros, e vai comer o que os porcos comiam. E o pior diz que ninguém poderia dar nada. Por que ninguém poderia dar nada? Porque ninguém era capaz de satisfazer a alma dele a não ser o seu pai. Ele decide voltar. Ele volta e diz a parábola que é o pai que o vê e vai ao encontro dele. O pai o abraça, o beija, o recebe, compadecido dele, manda chamar os seus empregados e servos assim: tragam a melhor roupa. Olha só, justificação. O anel da família, o calçado, vistam ele e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Morto, mas não foi encontrado com vida? A palavra morto quer dizer separado do pai, distante da comunhão com o pai. É por isso que lá em Gênesis 3, quando Adão peca, diz assim: o dia que você comer e pecar, você morrerá. Só que Adão não morreu. E Adão durou 930 anos. Então o que foi essa morte? Morte é a separação de Deus. Por isso
que a palavra inferno significa a separação eterna de Deus, um lugar onde Deus não está. Bom, seguindo, ele é recebido, ele é amado, e o pai que vai ao encontro e restaura a comunhão com ele. É o pai quem faz, é o pai que o aceita, e esse filho nada fez para ser aceito. Chega o outro filho, que agora fica revoltado, porque ele fez tudo que era bom, tudo que era certo, e não aceita o pai, não quer entrar na festa, porque esse seu filho gastou tudo com o que era errado, e o senhor faz isso onde já se viu. Só que o pai, nós precisamos celebrar porque ele estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Essa parábola representa o evangelho, sabe por quê? Se você pegar em Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. Da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 seguras, ele tinha 100 ovelhas, deixa 99 seguras no aprisco, e vai atrás da única que se perdeu. É o pastor quem vai atrás, e pega a ovelha, e traz e volta para o aprisco. Então é o pastor que vai atrás, mostrando que é uma ação exclusiva de Deus. A segunda parábola, a dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Ela vai à casa até encontrar. Porque aquela moeda tinha o valor dela. Na efígie da moeda, pertencia ao tesouro pessoal da mulher. E Deus está dizendo assim, você tem a minha vida em você. Em ti está a imagem e semelhança minha. A minha imagem timbrada sobre você na efígie da sua vida. Então você faz parte do meu tesouro pessoal. É por isso que isso está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Que nós somos parte do tesouro pessoal de Deus. Propriedade exclusiva dele. E a terceira, os 2 filhos. Um que se perdeu fora de casa, um que se perde dentro de casa. Mas os 2 estão perdidos porque os 2 queriam só a herança, as coisas do pai. Não queria o pai. Mas Jesus conta essas 3 parábolas por um motivo. Olha lá o versículo 1 de Lucas 15. Aproximando de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe e come com eles. Ou seja, Jesus mais uma vez vai ser questionado. E eles reclamam de Jesus porque ele está comendo e recebendo pecadores e publicanos, que eram as piores classes da época para as pessoas. Mas quem questiona Jesus? Fariseus e escribas. Os religiosos que se achavam os sãos, os bons, os justos. Só que aqueles pecadores e publicanos se achavam os doentes, os que necessitavam de um Salvador. Aí Jesus conta a parábola. E na parábola Jesus vai dizer, é uma forma de linguagem de Jesus usar histórias, sem citar nomes. Ele usa exemplos. Só que aqueles exemplos estavam apontando para as pessoas. Tanto que muitos, depois de Jesus contar muitas parábolas, alguns fariseus retiravam dizendo, ele falou isso de nós, bravo, ele falou isso de nós. E o que está acontecendo nessa parábola? Está acontecendo o seguinte, o filho mais novo, o pródigo, representa um tipo de pessoa. E qual era? Os publicanos e pecadores. Por quê? É eles que se afastaram de Deus fazendo tudo que era errado, pecaminoso e mal, e vão embora. Só que uma hora eles voltam arrependidos e desejam Deus, o Pai. E o filho mais velho, que fez tudo que era certo, correto, ele representa os fariseus e os escribas, os religiosos, só faziam as coisas certinhas, mostravam para as pessoas que eles eram bons, que eles eram isso. Só que também eles estavam distante do pai. Então aqui está mostrando 2 filhos que um jeito errado de se relacionar com o pai, que estão distante do coração do pai. E a parábola vai nos lançar para o final dela, onde estão as lições, onde se concentra todos os ensinamentos dela. O que acontece? O filho pródigo voltou arrependido, o arrependimento. No entanto, o que ele fez para o pai o aceitar? Nada. Foi toda uma ação exclusiva do pai. O pai o amou, o desejou e falou, traga a roupa e dê a melhor roupa para ele, que era a própria roupa do pai. Só que o pensamento do filho, sabe qual era? Era o versículo 19. O pensamento do filho era, meu pai me trata apenas como um dos seus empregados. No entanto, o pai trata ele como um filho e restaura. E o que esse filho faz? Apenas confia e desfruta de toda a ação do pai. E essa é a obra de salvação e de perdão. E aqui está a melhor notícia do evangelho, porque no versículo 24 diz assim, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No entanto, o outro filho mais velho vai dizer assim, pai, eu não transgredi nunca uma das seus mandamentos e você nada fez por mim. Sabe o que ele está dizendo? O senhor era obrigado a me abençoar.
e me aceitar, porque eu tenho feito tudo certinho. Então, se eu tenho feito certinho, o Senhor tem que querer fazer isso é por mim, não por ele. Só que o Evangelho traz uma notícia maravilhosa. A mensagem do Evangelho é o seguinte: você não é aceito pelo que você fez. Você é aceito porque Jesus fez algo por você. Então, ou seja, por que eu e você obedecemos a Deus? Primeiro, nós temos que ser aceitos por Deus. Então, nós somos aceitos pela obra de Jesus, justificação, adoção, então nós obedecemos. Nós não precisamos fazer algo primeiro para ser aceito. Senão nós nunca assim seríamos. Os religiosos, que era ali exemplificado pelo filho mais velho, na figura dos fariseus e escribas, eles ficavam orgulhosos por aquilo que eles fizeram. Só que os pecadores e publicanos se orgulhavam da obra que Jesus fez, do que Deus fez por meio de Jesus. Então a mensagem do Evangelho não é para transformar homens maus em bons, mas é para transformar homens maus e bons em homens novos. Por quê? Na mensagem ali de Lucas 15, do 11 ao 32, que é do filho pródigo, existem os dois filhos perdidos. Os dois filhos que mostram a maneira errada de se relacionar com Deus. Mas na parábola existe o terceiro filho, que é o que está contando a parábola, e ele é o jeito perfeito de se relacionar com o pai. O jeito certo. E o jeito de ser é um jeito novo. É por isso que a Bíblia diz assim: quem não nascer de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Fala do novo nascimento, das coisas novas de Deus. E o novo ser humano que a Bíblia nos apresenta é o próprio Deus. É por isso que o pecado veio por um homem chamado Adão, e ele reinou. Só que a salvação veio por um novo homem chamado Jesus Cristo. E aí Deus solucionou. Quando Deus criou a humanidade, ele fez por meio de um homem. Ele era o protótipo da humanidade. É a partir de Adão nós fomos nascendo. E nós nascemos em pecado por causa desse protótipo. Só que em Jesus Deus está recriando a humanidade. E é por meio desse novo homem, dessa nova humanidade em Cristo, que nós somos salvos. Porque Deus encontrou em Cristo, o último Adão, a solução e a salvação que ele havia nos providenciado. É por isso que em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sabe o que Deus está dizendo? A salvação vem pela graça, é um presente de Deus, não é por obras, é por fé. Você recebe. O que é fé? É crer em algo que Deus fez. Então qual que é o poder da fé? A força dela não, é em quem você crê. E nós cremos em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, e não em nossas obras, porque as nossas obras, a Bíblia diz que, na melhor da hipótese, ela é um trapo de imundícia. O que seria um trapo de imundícia? Segundo o profeta, Isaías vai dizer que antigamente as mulheres não usavam absorventes igual ao dia de hoje, elas usavam trapos para conter o sangramento. Então, ninguém levantava aquele trapo depois do seu sangramento dizendo: olha que coisa maravilhosa. Deus compara as nossas melhores obras em relação à salvação, dizendo: se você quer dizer que as suas obras são capazes de salvar, olha o que ela é para mim, no poder que ela seja para salvar. Não tem poder nenhum. Ela ainda é imunda. O que seria, aplicando para nós? Imagine se a salvação, eu e você pudesse fazer algo. Porque algumas pessoas dizem: não, eu fiz algo para mim ser salvo. Imagine que eu e você pudéssemos fazer algo. Então imagine que a salvação é um empreendimento. Eu tenho 60%. Você tem 40% nesse empreendimento. Eu sou sócio majoritário. Eu tenho a maior parte, mas você tem uma parte também. Aí imagine que a vida cristã, e ela é assim, você passa por situações difíceis, por problemas, você chora a morte de pessoas, o sol nasce por bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos, e então nós lidamos com a vida que ela não é indolor, pelo contrário, ela é um campo de guerra. Aí de repente as coisas não estando bem, você fala assim: olha, eu quero dar uma opinião, quero dizer o seguinte: por que está acontecendo isso com a minha vida? E por que eu estou recebendo essa parte? Eu tenho 40% nisso. Se nós tivéssemos uma parte na salvação, nós poderíamos dizer: Deus, espera aí, por que eu estou passando por essa prova? Por que a minha vida está assim? E por que o Senhor fez isso? Igual o filho mais velho estava querendo dizer ao pai: ei, eu tenho feito tudo que é correto. Espera aí, eu tenho uma parte nisso, o Senhor deveria me abençoar.
E se isso fosse verdade, nós podemos dizer, é verdade. Por mais que ele tenha uma parte menor, mas ele tem direito. Só que na salvação é uma obra exclusiva de Deus, 100% de Deus. Nós não podemos chegar a Deus, Deus eu tenho... Não. Nós a recebemos de graça, foi Deus quem fez. E nós desfrutamos dela de maneira especial. Isso é maravilhoso. E porque às vezes nós não entendemos e temos dificuldade de entender o Evangelho? Porque nós pensamos muitas vezes que depende de nós, da nossa bondade e das nossas ações. Mas não depende. É por isso que em Lucas 7, eu vou abrir aqui, Jesus usa uma frase no versículo de número 47, que é a seguinte: a quem muito se perdoa, muito se ama. E a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Por que Jesus falou essa frase? Muito se perdoa, muito se ama. Pouco se perdoa, pouco se ama. Se você ler ali Lucas 7, do versículo 40 em diante, você vai chegar ao 47 onde diz isso. Mas o que está acontecendo? Jesus é convidado por um fariseu para ir na casa dele jantar. Uma refeição. E Jesus vai. Interessante que Jesus conflitava com esses homens, mas Jesus também, por muitas ocasiões no Evangelho, vai aceitar o convite deles para ir à sua casa. E nessa casa aqui era Simão que convidou ele. Jesus chega e senta à mesa. Em algum momento ali da refeição, uma mulher entra na casa, chega por trás de Jesus e diz que ela deita sobre seus pés, prostra sobre seus pés e começa a chorar, lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos, beijar e perfumar os pés de Jesus. Diz que o fariseu pensou, ele não falou com a boca, ele pensou, se este soubesse quem é essa mulher, é lógico que ele seria um profeta, mas ele nem sabe quem é a mulher. Então sabe o que ele quis dizer? Ele não pode ser o filho de Deus, porque ele sabe, senão ele saberia quem é essa mulher e de modo algum deixaria ela tocar nele. Ao pensar isso, Jesus conta uma parábola, dizendo, um homem tinha dois devedores, um homem tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou os dois. Aí Jesus lança a pergunta ao fariseu, quem amarás mais esse homem? Aí o fariseu diz, aquele a quem ele muito perdoou, que foi mais perdoado. Eu vou, exatamente, porque quem muito se perdoa, muito se ama, e quem pouco se perdoa, pouco se ama. Qual é a lição disso aí? Jesus está dizendo, comparando os dois credores ali na história, sem citar o nome, ao fariseu e à mulher. E Jesus era aqueles que eles deviam. E eu vou assim, um está devendo 500, outro 50. Eu vou assim, na sua cabeça, você deve apenas 50. A mulher deve 500. Porque você contabilizou o pecado dela. Ela era isso, ela era aquilo. Então você quer dizer assim, eu sou um fariseu, eu faço algumas coisas boas, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu devo só 50 para Deus, mas uma mulher dessa deve 500. No entanto, isso é na sua cabeça. E é por isso que você se sente pouco amado. Porque você acha que eu perdoei pouco você. Mas essa mulher se sente muito amada porque ela sabe o quanto que eu perdoei. No entanto, se você entendesse a compreensão do Evangelho, você e ela devem a mesma coisa. Porque nada do que você fizesse de boas coisas seria capaz de que você fosse aceito por mim. Nem ela, pelas coisas más ou boas que ela deixasse de fazer, ela seria aceita. Foi por aquilo que eu fiz por vocês. No entanto, na sua cabeça você deve só 50. Então, por isso que você se sente pouco amado e a obra de Deus não tem tanto valor para você o quanto tem para ela. Mas você deve o mesmo que ela. Será que nunca passou isso por nós? Quando Jesus perdoa alguém, nós podemos pensar assim, aquela pessoa devia muito para Deus, só que pela luz do Evangelho, eu e você devemos o mesmo tanto, o mesmo tanto. Bom, o que não é o Evangelho? O que não é o Evangelho? O Evangelho não é Jesus mais alguma coisa. O Evangelho é Jesus, é o igual de resultado a tudo. Vou melhor explicar para você. Às vezes as pessoas pensam que a matemática era Jesus mais algo. Quando você pegar as cartas de Paulo de Romanos em diante, 1 Coríntios, 2 Coríntios, etc., você vai ver Paulo conflitar com os judeus, porque eles queriam trazer a antiga lei para a nova lei que é em Cristo Jesus. A nova lei se concentra em Cristo Jesus. E é tudo que Deus fez. E qual que é a antiga lei? A antiga lei era o que o homem fazia para Deus. Mas a nova lei, que é em Cristo, é o que Deus fez por nós.
Só que esses homens, os judaizantes, chegavam e diziam aos cristãos: olha, tudo bem, a obra de Jesus é válida, mas é Jesus mais um sacrifício, é Jesus uma obra de caridade, é Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo, senão você não vai ser salvo. E eles estavam deturpando o verdadeiro evangelho, como Paulo diz. E qual que é a mensagem do evangelho? Jesus é suficiente. Você não precisa de Jesus mais isso, mais obra de caridade, mais aquilo, não. Você só precisa de Jesus para ser salvo. Então eu não preciso fazer mais nada. E as minhas boas obras? É por isso. Então Jesus é o resultado. Por eu ser salvo, um novo filho de Deus pertencendo à adoção, à nova família, é lógico que eu vou ver como filho. Vou praticar boas obras, vou mostrar um novo caráter, uma nova vida. Por quê? Porque agora eu sou a imagem de Jesus. Só que isso é uma forma de gratidão, não de salvação. Eu fui salvo pelo que Jesus fez. E a maneira de eu agradecer é vivendo como Ele. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Qual é o conteúdo do Evangelho? Jesus. Qual que é o maior dom do Evangelho presente que Deus pode nos dar? Jesus. Então, Deus não está dando uma nova religião para nós termos acesso à presença dEle. Deus está tirando todas as religiões e colocando o seu Filho como o único caminho e trazendo a mensagem dizendo que somente por Ele nós podemos ser salvos. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por essa razão, o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. O que Paulo estava dizendo ali aos irmãos de Corinto? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu fui até vocês em fraqueza, porque a mensagem do evangelho é essa, é em fraqueza. Não é quando você acha que é forte que você vai estar, é quando você se sente fraco e você não é capaz. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele vai dizer: mas eu não fui com linguagem de sabedoria para tentar persuadir vocês, mas eu fui em demonstração do Espírito Santo de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E ele diz: nada propus saber senão a Cristo e este crucificado. Por que crucificado? Porque ali está a mensagem do evangelho, o conteúdo. É ele, ali está a solução, Cristo morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber vida em Deus. Foi essa obra aqui, ali está a obra, que nos tornou aceito por Deus. A cruz, o sacrifício ali, o cordeiro substitutivo, Jesus, ele é suficiente. Não há nenhuma filosofia humana, não precisa de sabedoria humana, não. Precisamos de Cristo e somente Cristo, porque Cristo, ele é suficientemente poderoso para nos salvar. E aqui mostra um outro lado do evangelho. O evangelho é a melhor de todas as notícias, mas também a pior de todas as notícias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no evangelho são salvos, mas os que não creem são condenados. Deixa-me fazer uma pergunta. A minha confissão como cristão é evangélico. Se você perguntar a um evangélico, você crê em Jesus, ele vai dizer sim. Se você perguntar a um católico se ele crê em Jesus, ele vai dizer sim. Se você perguntar a uma testemunha de Jeová se ele crê em Jesus, ele vai dizer sim. Se você perguntar a um espírita se ele crê em Jesus, ele vai dizer que sim. Se você perguntar a alguém que pertence ao candomblé se ele acredita em Jesus, ele vai dizer que sim. E tantas outras religiões vai dizer que sim, que acredita em Jesus. Bom, nós encontramos um caminho. Mas agora o evangelho é uma péssima notícia. Por quê? Porque se você apresentar o evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o único e suficiente Salvador, não há outro, não tem Jesus e mais alguma coisa. Nem todas as religiões aceitam isso. A maioria vai dizer: não, é Jesus mais isso. Não, não é só Jesus, não, é Jesus isso. Ah, não, Jesus só foi isso. E o evangelho de Deus, o verdadeiro, pela Bíblia Sagrada, confira na sua Bíblia, vai dizer que é somente por Jesus, a obra dele. Ele é o único Deus e mediador entre os homens e Deus. Não existe outro. E ali fere. Por quê? Porque Jesus veio substituir as religiões. Ele é o caminho,
A proposta das religiões é religar o homem com Deus. E quem fez essa religação? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero dizer para você que o Evangelho vai te pedir mais do que você gostaria de dar. Mas você vai receber mais do que esperava receber. Prova é quando você lê Marcos 5, a partir do versículo 25, conta a história de uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos padecendo de uma hemorragia que não se estancava. Gastou com todos os médicos, todo o seu dinheiro, e ela era tida como impura. E ela pensou assim, eu sei que Jesus vai passar por aqui, mas se eu tocar apenas na orla da veste dele, que era a barra da sua roupa, eu ficarei curada. Somente isso. Jesus estava passando, a mulher vai, toca na orla dele. Ela é curada instantaneamente. Ela se retira. Só que Jesus para uma caravana, estava uma multidão com ele. E ali o texto diz que eles estão indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo está horrivelmente doente. E ele para, alguém me tocou. Os discípulos de Jesus falaram, Senhor, você está cercado e pressionado por uma multidão. Então todo mundo está se barrando no Senhor e muitas pessoas te tocam. Ele falou, não. Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E ele para e olha para trás e falou, quem me tocou? Essa mulher não estava no plano dela dizer, fui eu, porque ela estava com uma hemorragia e pela lei ela era impura, ela não poderia de modo algum estar ali. E ela falou, agora eu vou me expor, o que ele vai falar de mim? O que não estava nos planos dela, era algo apenas escondido. Mas quando ela fala, fui eu, Jesus falou assim, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ela estava pensando em tocar e ir embora sem ser notada, mas ela tocou, foi curada. Só que Jesus parou e falou, opa, quem foi? Ela diz, eu. E ao dizer, fui eu, ele falou assim, filha, a tua fé te salvou. Então é isso o Evangelho. Uma pergunta para você refletir agora. Por que você é salvo e irá morar no céu? É uma pergunta importante. Às vezes o que eu ouço é, porque eu tenho orado, Igor, depois que eu me encontrei com Jesus, eu tenho orado, eu tenho procurado fazer as melhores coisas, eu deixei o meu passado, a minha velha vida, eu tenho praticado boas obras, eu tenho sido uma melhor pessoa. A resposta é não. Você não entendeu o Evangelho. Você não é salvo por isso. Você é salvo e irá para o céu por causa das obras que Jesus fez. A cruz, a redenção, a justificação, a adoção. Você faz isso que você acabou de me dizer porque você pertence a Ele. Mas é Ele que fez. E o modo de nós agradecermos é vivendo assim. Qual precisa ser a nossa atitude ou resposta ao Evangelho? A mesma do discípulo Pedro, que quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem ao meu respeito, um dizia, você é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro ali em Mateus 16 vai dizer assim, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o presente que Deus nos enviou. Assim como também está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, ou seja, Senhor da minha vida, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar que Cristo é o seu Senhor e seu único Salvador, tê-lo apenas como único Salvador no seu coração. Um conselho que eu dou para você a respeito do Evangelho, um conselho diário que você deve fazer todos os dias. Você precisa falar do Evangelho para si mesmo todos os dias. E o que quer dizer isso? O Evangelho vai fazer você depender exclusivamente de Deus e não de você e das suas obras. Como isso se aplica à nossa vida? Vou tentar agora trazer isso para mim. Imagine que alguém fala mal de mim. Falou, você não conhece o Igor. O Igor é isso. Ou pode ser que a pessoa, ao falar isso, está falando mal, alguém fale bem. Não, o Igor, cara, ele é isso. A pessoa está sendo gentil, sabe por quê? Porque na verdade, Deus me conhece. E eu sou bem pior do que isso. Mas onde surge a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho surge no seguinte. Às vezes você levanta e fala, cara, hoje eu não queria levantar, estou mal.
eu não estou sentindo força para fazer aquilo, eu vou desistir. Cara, parece que o meu pecado está batendo a porta, esmurrando meu coração e eu vou fracassar. Eu estou diante de um desafio, eu estou sendo tentado, eu estou sendo provado. Uma notícia inesperada, uma enfermidade, um problema, uma luta que você está enfrentando. E você fala, e agora? Está tudo perdido, eu não sou capaz de vencer. Exatamente. A mensagem do Evangelho diz, você não vai vencer. Dê um passo atrás. João 18. Permita que Jesus dê um passo à frente. Porque Ele vai dizer para você, é eu que venço por você. É a minha obra que te justifica. É a minha força que te fortalece. É na sua fraqueza que eu aperfeiçoo. Porque você vai entender, eu não posso. E Deus vai dizer, mas eu tudo posso. Então o Evangelho vai dizer que você é pior do que imagina. Só que você é muito mais amado do que esperava. E é isso que muda a sua vida, sabe por quê? Porque você já não se relaciona com Deus baseado nas suas obras. Cara, hoje eu estou sentindo pleno, feliz. Então Deus está me aceitando, Deus está me amando. Hoje eu estou forte, eu vou para a guerra, eu vou vencer. Não, Deus não se relaciona com você dessa forma. Mas quando você entende todo esse amor de Deus, a melhor notícia é que Ele enviou seu Filho. Você se relaciona com aquele que te amou. E é esse amor que transforma a sua vida. E é por isso que a relação com Deus é baseada no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem mais importante da sua vida. Confie nela. No centro dela está Jesus, o único e suficiente Salvador. Você será salvo e desfrutará dessa nova vida que Deus tem para você.